E aí sou obreira, né? Eu sou missionária da ABU, trabalho em tempo integral. No caso, eu trabalho 30 horas semanais na ABU, mas eu não tenho outra profissão. Então, eu digo que eu trabalho em tempo integral hoje com a missão. E como o Caio também explicou, para as pessoas que não são da ABU, né, a gente se organiza em regiões. Nós somos movimento nacional e a gente se organiza em regiões. E a região que inclui o estado de São Paulo se chama Região São Paulo-Mato Grosso do Sul. Muito criativa. Então a gente trabalha aí nos dois estados com aproximadamente 30 grupos, né? Entre os dois estados. Então, mais ou menos 30 cidades. E eu sou missionária da ABU já tem 2 anos e meio. Caio mandou aqui para vocês um link que eu gostaria. Eu não sei como que vocês estão, não sei se vocês estão deitados, sentados, se vocês estão vendo pelo computador ou pelo celular, mas eu gosto muito dessa oficina com. Ah, que bom! Bem-vindos, pessoal de Minas aí. Eu gosto muito de que essa oficina seja uma oficina colaborativa. Então, eu vou pedir para vocês lerem texto, vou pedir para vocês preencherem coisas também. E aí o Caio mandou aqui no chat o link do material da oficina que vocês podem fazer o download no computador ou no celular, enfim, de vocês. Que eu gostaria que vocês fossem preenchendo, né? Então, o link só tá o que é para visualizar, mas vocês podem fazer o download e aí editar no computador de vocês ou no celular, tá? E aí eu vou compartilhar a tela, então vocês podem ir acompanhando a leitura junto comigo aqui da tela, mas a ideia é que a gente bata papo, tá? Então, quem puder se sentir confortável, estiver também numa posição confortável para isso, puder abrir a câmera, vai ser muito bom para mim também, porque eu tenho a sensação de que eu estou falando com mais pessoas, né? E aí eu vou compartilhar minha tela aqui. Ah, muito obrigada. Aos que abriram, amo. Vou compartilhar aqui, vocês. Eu acho que tá tudo certo, né? Eu tô mostrando a minha tela toda de propósito, porque eu vou mexer um pouco aqui nos textos bíblicos, tá? E aí, se eu estiver falando, quem não for da BU, se eu estiver usando termos muito viciados aqui também, por favor, vocês podem me pedir para explicar mais vezes as coisas. Podem mandar pergunta aqui no chat, que eu tô com a tela dividida, então eu consigo ver vocês e ver o que vocês forem perguntando também, tá bom? E se quiserem fazer perguntas, podem levantar a mão, ou se não tiver fila e tal, também pode abrir o microfone direto e perguntar. Deixa eu ver. Tranquilo, Tayane. Mas que bom que você tá aqui e é da CO. Temos 3 regiões já representadas. Que belezinha. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Um prazer estar com vocês. Então vamos lá. Aí podem me responder, tá? Nas perguntas. Queria só saber rapidamente sobre o nosso público aqui. Se vocês já participaram ou participam de alguma reunião de estudo bíblico na faculdade de vocês ou na escola. Legal, temos positivos aqui subindo. Perfeito. Para os que já participaram, várias pessoas, se alguém quiser comentar, ficarei feliz, assim, de vocês me dizerem como foi essa experiência para vocês, de participar dentro do ambiente de estudos. Eu sou Thiago, eu sou da ABU IMEF e para mim foi muito bom, tanto por dois aspectos principais. Eu acho que o primeiro foi o aprofundamento na leitura da palavra e poder discutir e conversar sobre o texto de forma mais profunda e também sem deixar necessariamente opiniões pessoais atrapalharem. Uhum. E eu acho que o segundo ponto também da ABU, que eu sou muito grato a Deus, é pelos amigos que eu pude achar na minha faculdade.
Porque quando eu cheguei na minha sala, eu achei que não tinha cristão na USP, né? E, e com a ABU eu pude descobrir que não tem só um, mas tem vários. E eu pude criar uma rede de amigos na faculdade que são cristãos e me levam mais para perto de Jesus. Obrigada, Thiago. Fico feliz que sua experiência tenha sido positiva. Tayane? Desculpa a música no fundo. Para mim foi bem diferente. Eu já participava de um outro grupo na faculdade, mas a estrutura da ABU, e na verdade eu estou reativando aqui, né, em Jataí. Então eu não tinha participado ainda quando eu reativei, mas aí eu tive um congresso em Goiânia e aí eu participei eu fui ver a reunião deles lá. E aí foi a primeira vez que eu tive contato com realmente a metodologia, a estrutura. Eu achei, foi assim, bem diferente de tudo que eu já tinha visto. E eu achei bem legal, assim, achei muito, muito válido, principalmente quando o grupo já está bem formado, assim, bem engajado. Eu acho que funciona bem. Que legal. Eu lembro também da minha primeira experiência no IBI, achei muito diferente. Eu sou filha de pastor, né? Mas eu cresci na Assembleia de Deus. Mas não, e eu cresci na Assembleia de Deus, que tem um jeito específico, né, de estudar a Bíblia e tudo mais. Eu lembro que minha primeira experiência com o EBI foi muito, foi de uma surpresa muito positiva, assim. Eu achei muito legal essa forma de olhar para o texto bíblico e de realmente tentar entender o que o texto está dizendo para além das opiniões pessoais das pessoas, né? Que foi que o Thiago também comentou. Obrigada, gente, por compartilharem. Explicando assim, eu vou eu vou falar algumas coisas em ordens diferentes do que está aqui no texto, tá? Mas por que que a gente usa essa metodologia, né? Por que que a ABU usa, na verdade, o texto, essa metodologia de evangelização, que para nós o estudo bíblico é uma metodologia de evangelização importante e que faz sentido para a missão estudantil. E para nós aqui, enquanto movimento brasileiro, o EBI é a nossa principal ferramenta de evangelização. Então, a gente entende que existem faculdades e pessoas, né, grupos com realidades diferentes e que nem sempre conseguem aplicar essa metodologia completa nos seus contextos, mas a gente gosta muito dela porque ela traz uma série de benefícios para o grupo e para as pessoas que participam, né, dessa metodologia. E aí, isso é uma coisa muito cara para nós na BU, porque uma das nossas principais, a gente tem bases de fé, então para quem não conhece profundamente a BU, a gente tem as nossas bases de fé, elas estão lá disponíveis no site da BU, vocês podem lê-las depois. Mas uma dessas bases é a autoridade das escrituras. Então a gente não considera a Bíblia só como uma enciclopédia, né? A ser consultada ou como um simples manual que rege o que a gente pode ou não pode fazer. A gente entende a Bíblia como um guia na verdade, como o poder de Deus, né? Revelado por meio de autores inspirados e que a gente acredita que esse texto ele tem poder e autoridade sobre as nossas vidas para nos transformar de dentro para fora. E isso redunda em mudança de ações, em melhores decisões, em relacionamentos transformados, em correções das nossas ideias, em arrependimento, em definição de propósitos de vida, em definições também de caminhos que a gente decide seguir com a nossa profissão. Então, a gente realmente acredita no poder da palavra de Deus como transformação para a vida das pessoas, e por isso a gente insiste em abrir a Bíblia e ler ela junto com as pessoas. E a gente acredita que essa é a melhor maneira de evangelizar as pessoas, deixar que elas, as que não conhecem ao Senhor, e mesmo as que
fazem parte de igrejas, mas ainda não são convertidas, a gente acredita que deixar que as pessoas abram o texto bíblico e sejam impactadas pelo poder dele é a melhor forma que a gente tem de apresentar o evangelho para as pessoas. Não é a nossa única forma de evangelização, mas é a nossa principal. E a gente. Eu gosto muito de usar esses dois textos aqui, pensando no propósito do porquê a gente estuda a Bíblia. O primeiro é um texto que nem sempre as pessoas usam assim para falar desse propósito, mas que eu gosto muito, que é esse texto de Marcos 8, quando Jesus está conversando com os discípulos, ele ainda não revelou para todo mundo quem ele é, e aí ele pergunta para os discípulos, depois dali da cura do cego de Betsaida, se eu não me engano, é. Aí ele tem alguns episódios de cura, e aí Marcos está construindo, né, essa ideia de quem Jesus é, da autoridade de Jesus. E aí o ponto alto, né, do livro de Marcos é esse momento em que Jesus pergunta para os discípulos e fala: quem o povo diz que eu sou? E aí eles respondem: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Jesus pergunta. E aí Pedro responde: tu és o Cristo. Eu acho que esse texto ele traz tem um significado muito importante para a gente, porque os discípulos ali, eles demonstram, quando eles dizem que alguns dizem que Jesus é João Batista, ou que ele é Elias, ou que ele é um dos profetas, eles também trazem esse conhecimento que eles têm das Escrituras, né? Que até aquele momento eles tinham basicamente a Torá e os profetas. Então, eles demonstram, e as pessoas também, que eles reconhecem alguns aspectos de personagens importantes que os profetas haviam falado sobre. Mas Pedro, ele demonstra um conhecimento mais profundo, apesar de ser um simples pescador, a ponto de reconhecer que Jesus não só é um profeta ou um enviado de Deus, mas ele é o Cristo, o Messias prometido. Então, eu gosto muito de usar esse texto porque a gente estuda a Bíblia para saber quem Jesus é, a Bíblia inteira. De Gênesis a Apocalipse, ela está contando a história da salvação e ela está apontando para o Messias prometido de Deus. Então a gente estuda primeiro para saber quem Jesus é e para reconhecer Jesus ao longo tanto da história que é contada na Bíblia, quanto reconhecer Jesus na nossa própria história. E também eu gosto do texto de 2 Timóteo, que é um texto super conhecido e lindo, que também explica por que a gente tem que estudar a Bíblia. Porque toda a escritura, Paulo está dizendo a Timóteo, é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E aí ele continua e faz esse pedido bonito, né, para Timóteo. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que é de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Corrija, repreenda, encoraja com toda paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Assim, aqui Paulo está deixando muito claro por que a gente tem que conhecer as escrituras, né? E isso é uma das coisas, e esse é um dos motivos pelos quais a gente também preza pelo estudo bíblico como meio de evangelização. Primeiro porque quem faz o estudo, essa pessoa está sendo corrigida, está sendo reorientada, está sendo transformada pelo Senhor por meio do estudo que está fazendo para poder aplicar o estudo para outra pessoa. E a pessoa que ouve também vai ser transformada, reorientada ou orientada, e vai ter um espelho diante de si para reconhecer a sua necessidade de Cristo. E mais,
A gente precisa das escrituras porque só descobre o que é errado quem conhece o que é certo. Então, a gente precisa estudar a Bíblia, a gente precisa dessa metodologia não só para aplicar para as pessoas no nosso contexto da universidade, por exemplo, mas no nosso dia a dia. Porque isso prepara a gente para descobrir quem são os falsos mestres e quais são as falsas doutrinas, as vãs doutrinas e os ensinos que parecem verdade, mas não são. Então, isso é muito central e é muito importante que a gente parta desse ponto inicial para entender a importância da EBI e dessa insistência da ABU, que é uma insistência intencional mesmo em continuar estudando a Bíblia, mesmo quando o mundo pede mais música, o mundo pede menos silêncio, as pessoas pedem outras coisas. A gente insiste nesse método. Tranquilo até aqui? Podem dar joinhas para mim. Obrigada. Então vamos lá. O EBI, ele parte. O Tiago falou uma coisa super importante, que é uma característica central do EBI. A sigla significa estudo bíblico indutivo, e indutivo basicamente é um método baseado em perguntas. E a grande ideia do EBI é deixar que a Bíblia fale por si mesma e que opiniões pessoais e tudo mais elas sejam secundárias. E aí, para que isso seja possível, a gente usa essa metodologia para tentar extrair do texto o seu significado. Por isso que a gente precisa entender a diferença de significado e significância. Todo texto bíblico, existem, enfim, várias discussões, né, sobre isso na teologia, mas todo texto bíblico foi escrito por um autor, dentro do seu contexto, com o seu público, com um propósito específico. E a gente acredita que os textos têm significado. Esse significado, basicamente, é o que o autor estava tentando dizer, escrevendo aquilo. E aí, a ideia de fazer perguntas para o texto é de a gente tentar realmente descobrir esse significado. E a significância, por outro lado, é o que a gente sente, ou as nossas opiniões, ou as conclusões que a gente chega, que são pessoais, a partir da leitura. Muitas vezes, a gente está muito acostumado com isso nas igrejas, não só no Brasil, no mundo. Muitas vezes a gente sobrepõe uma coisa a outra, a gente coloca as nossas opiniões e os nossos sentimentos acima do que o texto está de fato dizendo. Isso não significa que ter as nossas opiniões e sentimentos seja errado, mas é errado quando a gente usa o texto para justificar o que a gente sente, ou para justificar o que a gente gostaria que as pessoas sentissem e pensassem. Então, o EBI, ele é uma metodologia que tenta ajudar as pessoas a entenderem o que o texto está de fato dizendo e orientar melhor para que as pessoas tenham sentimentos e opiniões mais reais, né, e mais concernentes ao texto de fato e ao seu significado original. E é uma coisa super importante, né? A gente, com tudo aqui, tudo que está acontecendo, toda essa metodologia, ela é baseada na convicção de que o Espírito Santo ilumina as pessoas que examinam as escrituras com sinceridade. E a gente também acredita que a maior parte da Bíblia não é tão complicada assim a ponto de que uma pessoa que saiba ler não consiga entendê-la. A gente não acredita que só os eloquentes, só os estudiosos, por exemplo, são capazes de entender a Bíblia. A gente acredita no poder do Espírito Santo, de que as pessoas mais simples e mais humildes, inclusive as pessoas analfabetas, possam ter contato com o texto e o Espírito as faça compreender. E o EBI é uma metodologia que ajuda as pessoas a compreender o que o Senhor está querendo dizer por meio das Escrituras. Por isso que a gente também usa ele como uma metodologia de evangelização, porque os leigos, né, as pessoas que não ou não participam da fé cristã ou não entendem das escrituras,
a gente acredita que essas pessoas mesmo, ao olharem para o texto e lerem o texto, elas podem ser inspiradas pelo Espírito, elas podem ser tocadas por ele para entender aquilo que ele está dizendo, inclusive para responder as perguntas e contribuir com o que a gente está tentando entender como comunidade. E aí algumas vantagens do EBI, né? As pessoas se lembram mais do que elas ouvem e falam do que só do que elas ouvem. Então, o EBI, como vocês trouxeram, é um espaço comunitário em que alguém pergunta e alguém responde. Então, é muito bom quando a gente faz perguntas diretas e básicas, porque as pessoas que não entendem, elas podem responder. E aí, através da conversa, e da contribuição pessoal ali, a pessoa vai se lembrar do que ela falou. Então, é diferente, por exemplo, de um devocional ou de uma pregação em que a pessoa só recebe, né? Uma outra vantagem é que um líder que dirige um estudo, ele não precisa ser um grande conhecedor da Bíblia, porque o papel de quem dirige o estudo não é dar respostas, mas fazer as perguntas. As pessoas participam mais, então isso gera relacionamentos, como o Thiago também trouxe, descobriu outros cristãos e fez amigos. Então, um ambiente de perguntas é um ambiente que gera comunhão também, em teoria, às vezes nem sempre. Outra vantagem é que os participantes de um estudo são levados a descobrir as verdades pessoalmente, as verdades bíblicas pessoalmente, né? Quando acontecem conflitos, porque é normal que aconteçam, esses conflitos podem ser resolvidos com alguma facilidade, já que o conteúdo do estudo é sempre limitado a um texto. Então a gente não precisa falar do plano da salvação inteira sempre que a gente faz um EBI. Isso facilita porque com o texto ali a gente consegue resolver algumas questões e as que são periféricas a gente pode tratar em outros espaços ou em outros momentos, o que gera também relacionamento e às vezes discipulado, né? Eu acho que uma característica muito forte também é que a gente, por estar em comunidade, todo mundo junto tentando responder perguntas, a gente consegue também resolver erros. Então, compreensões equivocadas, elas podem ser mais facilmente percebidas e corrigidas. Geralmente, as pessoas que se sentem à vontade para responder também costumam ter um pouco mais de abertura para lidar com erros, né, pessoais, assim. E uma coisa que é essencial é que o EBI certamente nos leva a aprender com a contribuição de outras pessoas. E como a BU é um movimento interdenominacional e a gente quer que o EBI seja evangelístico, a gente aprende com não cristãos ou pessoas de outras religiões também, ou pessoas que não têm religiões, e isso é muito, muito positivo para quem está no ambiente da universidade, né? E aí, vamos lá. Do que é feito o EBI? E aí eu queria explicar para vocês uma coisa. Aqui, essa oficina, a minha ideia é ensinar o estudante, vocês, a saberem como estudar o texto por meio das etapas do EBI. Então, a gente vai passar por cada uma dessas etapas, que a gente chama de OIRA ou OIA, depende de quem está explicando aqui. E aí eu queria ir construindo as perguntas junto com vocês. Então, eu vou pedir para vocês irem me respondendo, tá? A gente vai trabalhar um texto junto também. Joia também. Tem os mais antigos usam joia. Tem algumas, alguns nomes, né? Algumas siglas para isso. Eu uso essa OERA ou OIA também. Enfim, aqui eu pus OERA. Mas vamos lá. O EBI, ele é baseado em 3 etapas principais. Aqui no nosso caso vão ser 4, né? Mas 3 que a gente sempre precisa lembrar. A gente precisa observar o texto, o, a gente precisa interpretar o texto, e a gente precisa aplicar o texto, a, de aplicação. E aí, no meu caso, eu sempre coloco a de reflexão junto. Então, e aí reflexão e aplicação, elas geralmente caminham juntas. E aí, para
a gente estudar o texto para poder construir perguntas, então a gente tem que fazer essas 4 etapas na nossa leitura do texto para poder construir o estudo, né? Então, as 2 primeiras etapas, que são a de observação e de interpretação, elas são muito importantes e elas têm alguns detalhes básicos que nos ajudam a fazê-las, né? Primeiro, eu vou pedir para vocês abrirem aí Mateus 6. A gente vai trabalhar um texto de 5 versículos só, um textinho curto, e a gente vai tentar pôr a mão na massa e construir perguntas, tá? A partir de cada uma das etapas. Aí quem abrir o texto e puder e quiser ler, eu agradeço. Lê os versículos 19 a 24. Se quiserem ler da minha tela também podem ler. Eu vou ler aqui, pode ser, pessoal? Vai lá. 19 a 4. Isso. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não arrombam, nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, se a luz que em ti há são trevas, quão grandes são estas trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores. Ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Obrigada, Matheus. Textinho curto, em tese simples, mas nem tanto. Então, a primeira etapa para a gente construir um bom EBI. E aí, gente, para a vida de vocês não precisam usar essas etapas só para o EBI, tá? Isso pode transformar a leitura bíblica diária de vocês também. Então, a primeira coisa que a gente faz é observar. O que o texto diz? Então, a gente vai olhar para fatos. Aqui, Jesus está no meio do sermão da montanha. Então, esse texto não nos diz grandes fatos, só esses 5 versículos. Mas, olhando para o capítulo todo, desde o capítulo 5, a gente também consegue saber alguns fatos aqui. Primeiro, quem é ou quem são os autores do texto? Podem me responder, tá? Mateus. Mateus, muito bem. Informações que talvez a gente nem sempre tenha, talvez a gente tenha que pesquisar, mas quem são ou quem é o destinatário do Evangelho de Mateus? Eu acho que ele escreve para os cristãos de Jerusalém. Não tenho certeza. Isso, ele escreve para os judeus e para os judeus convertidos, né? Qual é o gênero literário? Aqui é facinho, a gente está falando de um evangelho, né? Já está até aqui a resposta. Então, é uma narrativa, basicamente. E aí, o contexto, eu dei um spoiler, mas o contexto a gente olha imediato aqui pelo histórico, o que aparece no texto. Falei que Jesus está no meio do Sermão da Montanha. Então, o contexto basicamente aqui Jesus está no meio de uma pregação extensa para os discípulos e também para algumas pessoas que estavam por perto escutando. O que acontece nos capítulos anteriores e posteriores? Aí eu escolhi Mateus, é um evangelho, acho que é o maior dos evangelhos, né? Acho não, é o maior dos evangelhos. Mas assim, o que acontece antes, Jesus está no começo do seu ministério, e o que acontece depois é basicamente quando ele termina o Sermão da Montanha, ele começa a ter os embates com os fariseus. E aí começa a perseguição dele, né? Até ele ser morto. E aí, o textual mais amplo, outro fato é o livro inteiro, seu lugar na Bíblia. Então, é o primeiro livro do Novo Testamento, que foi escrito por alguém muito minucioso nos seus detalhes, que traz muitas narrativas importantes para o povo judeu e tal.
Então, a gente tem aqui esses fatos que às vezes a gente precisa estudar um pouco também, quando a gente vai preparar um estudo para a gente chegar ao seu significado, tá? A estrutura do texto. Assim, olhando para esse texto basicamente aqui, início, meio, clímax e fim. O início, na verdade, Jesus está no meio, né? Do seu grande discurso. Mas onde vocês acham que é o clímax desse texto? Que o ponto alto do que Jesus está dizendo. Eu acho que o versículo 21, que fala onde estiver o tesouro da pessoa, ali estará o seu coração também. Uhum. Bom. Eu acho que esse texto tem isso é uma grande aspa de Jesus, né? Como diz Casimiro Miguel. Então é forte o que ele diz, e acho também que o fim do texto, o fim, na verdade, dessa fala também pode ser considerado um outro clímax, que ele fala, vocês não podem servir a dois senhores, né? Não podem servir a Deus e ao dinheiro, que é também uma outra ordenança importante aqui, um outro fato, né? Sobre o reino de Deus. As chaves gramaticais. Isso é muito legal de reparar também. Nesse texto, Jesus está falando no flow dele aqui, mas quando a gente está olhando, observando o texto, tem algumas coisas que devem chamar a nossa atenção. Por exemplo, Jesus está falando, ele está sendo bastante, eu esqueci o nome disso na gramática. Ele está sendo imperativo, né? Não acumulem ou acumulem. Ele está basicamente fazendo contrastes entre acumular e não acumular, sempre nesse sentido imperativo. E quando alguém fala no imperativo, isso denota autoridade, né? Então, observar as características gramaticais são importantes. Então, Jesus fala no imperativo e ele usa também conectivos importantes, pois, então ele está explicando aqui, e o mas, ele está fazendo contrastes no texto. Então, observar, ele usa um pois aqui, ó, ele usa outro portanto, quer ver? Ele usa um mas no começo, ele usa um pois aqui, ele usa outro portanto aqui, depois ele vem com outro mas, depois mais um portanto, outro pois e mais um imperativo. Então, observar os verbos, o tempo verbal, o modo do verbo e as palavras que se repetem são muito importantes para a gente entender qual é a mensagem central desse texto. Então, isso é uma parte de observação. É realmente com um convite para a gente brincar com o texto, pegar uma caneta, circular o texto, anotar essas coisas e tudo mais. É observar o sujeito e o objeto, né? Então, ver quem é que está sofrendo a ação, quem é que está mandando e quem é o objeto direto ali, no caso, né? De quem é que está sofrendo as consequências, por exemplo, ou indireto ou direto. A gente não precisa saber muita sintaxe do português, tá, gente? Eu não espero muito isso. Mas é importante a gente ter pelo menos um pouco de noção dessas coisas para a gente chegar no significado do texto. Eu sou de RI, mas aprendendo grego, hebraico e os outros idiomas, eu fui obrigada, né, a aprender essas coisas também. E aqui, ó, essa parte das mudanças de pensamento são super importantes também, porque essas conjunções e as preposições, elas fazem esses contrastes, né? E isso também revela muita coisa sobre o que está sendo dito. E aí, uma outra parte importante da observação é a gente fazer perguntas para o texto, né? Então, quem são as pessoas envolvidas? Nesse texto aqui, quem são? Jesus e a multidão Jesus, a multidão e os discípulos. e os discípulos. Sim. E aí, um detalhe importante que eu vou voltar em Mateus 5 para a gente pensar na observação.
Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: O sermão da montanha é também para a multidão, mas é principalmente para os discípulos. Isso é uma parte importante da observação do texto. Porque a gente descobre que alguns vícios que a gente tem, por exemplo, na igreja, ou vícios de pregação, são, às vezes, por falta de observação mesmo. Aqui, obviamente, ele vai falar para as multidões também, ele dá conselhos super importantes para a galera, mas ele está falando diretamente, sentadinho, para os discípulos ali. E essa é uma parte importante da observação, né? Mas Jesus, discípulos, multidões, uma galera. Circunstâncias, basicamente, a gente já está falando aqui, ele está no meio de um sermão longo, num monte, com um monte de gente por perto. São circunstâncias que a gente consegue tirar direto aqui do texto. E a mensagem central, ou fatos, Jesus está basicamente, a grande mensagem central do Sermão da Montanha é anunciar como funciona o reino de Deus. Ou anunciar que o reino de Deus chegou. E neste reino de Deus, as coisas são assim. Vocês ouviram isso, eu, porém, vos digo. É a grande questão ali do Sermão do Monte, né? Aí, outra parte importante da observação, a ênfase. A gente já passou, né? E essa ênfase a gente descobre por meio de repetição de palavras, ou da comparação de ideias, ou do contraste entre coisas opostas, ou proporção do espaço, dado a pessoas ou às ideias. No caso aqui, Mateus nos presenteou com 3 coisas de ênfase. Primeiro, repetição de palavras. A gente viu ali, só depois e portanto, a gente tem 4 em 5 versículos. Repetição de palavras. Jesus repete o ajuntem ou ajunteis várias vezes. Jesus também faz contraste entre coisas opostas. Ele faz o contraste entre 2 deuses, ele faz contraste entre luz e trevas, ele faz contraste entre olho e corpo. Jesus faz vários contrastes nesse texto. Então, observar essas ênfases é importante para chegar no significado também. E a organização das ideias, né? Então, relação de causa e efeito, relação entre meios e fim. Aqui, eu não lembro quem foi que falou do clímax do texto, ser o versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Isso aqui é uma relação de causa e efeito que Jesus apresenta. Então, possivelmente, pode ser considerado também um clímax do texto. Jesus está apresentando o que acontece quando você serve a um tipo de senhor e quando você serve a outro tipo de senhor. Há uma relação de causa e efeito. Outra, se o seu olho é bom, todo o seu corpo vai ser luz. Só que se os seus olhos forem trevas, quão grandes trevas você inteiro será. Então, Jesus está fazendo esses contrastes aqui. São só 5 versículos, gente. Tem muita coisa nesse trechinho aqui. E a declaração geral no começo ou no fim do texto, que também tem, que é um spoiler do que Jesus está falando. Não é um spoiler, é a conclusão, no caso, né? É o versículo 24. O que Jesus está dizendo é que ninguém pode servir a 2 senhores. Se você decidir acumular tesouro na terra, os seus olhos desejarão o que é mal e o seu corpo inteiro será trevas. Só que se você decidir acumular tesouros no céu, os seus olhos serão bons e todo o seu corpo será luz. É o que Jesus está dizendo. E ele diz mais: ninguém pode servir as 2 coisas. Então vocês têm que decidir o que vocês querem, a quem vocês querem servir. Essa é a grande ideia do texto. E isso não parece, mas está claramente dito. E Mateus, ele organiza o texto, organiza os versículos muito bem. Ele ajuda a gente bastante. E aí, uma coisa boa, né? Acho que foi o Mateus, né, que leu. Provavelmente você leu na Ara, né, Mateus? Ou em alguma Almeida. A minha eu acho que ela é Almeida. Tem que conferir aqui. Ou é Arc, ou Ara, ou NAA, alguma coisa assim.
A minha eu Eu. sempre demoro para achar, peraí. Mas pode, Ah, tudo bem. é Almeida. Mas, por exemplo, o Matheus leu na Almeida, eu tô mostrando aqui na NVI. Se a gente colocar na NVT, a gente vai descobrir outras coisas do texto também. Então, comparar diferentes versões é uma coisa que ajuda a gente a entender do que o texto está falando. Fala aí, Luiz. Eu não tô com a versão aqui, mas se eu não estou enganado, no versículo 24, né, algumas trazem mamon, em vez de Sim, riquezas. E aí é uma das diferenças que eu sempre lembro, assim, que às vezes são coisas... tá aí, ó, anota. é, Mas é isso, são essas pequenas diferenças às vezes, que a gente passa batido, né? Muito legal quando a gente compara as traduções. sim. E é muito rico. Eu, por exemplo, eu sou grande fã. Minha primeira Bíblia do coração que eu li mesmo foi uma Bíblia da NVI que minha mãe me deu. Hoje em dia, pro devocional e tudo mais, eu gosto muito de ler NVT. Mas eu sou uma grande fã de ler as coisas na Almeida também, pela minha cabecinha assembleana, né? Pelo meu histórico assembleano. Então, eu acho chiquérrimo o não ajunteis tesouros na terra, tipo, esse jeito de que o João Almeida decidiu manter, né, no português dele e as novas traduções também ainda resistem nessa, assim. Eu adoro ver essas diferenças. É, só quem viveu na Almeida Corrigida sabe, o português fica tinindo. Mas enfim, comparar diferentes versões também pode ajudar a gente a entender melhor. E, gente, NTLH pode ser também é uma boa tradução. E pode ser uma excelente tradução para trabalhar em grupo de discipulado ou com novos cristãos, assim. Porque ela realmente facilita bastante a vida das pessoas. E ela é fiel ao texto. Então, não ignorem a NTLH, não deixem só ela no Ministério Infantil, viu? É uma boa versão da gente dar uma lida às vezes. Então a gente observou o texto. Aí, qual é a ideia? Quando a gente quando a gente está construindo EBI, a gente pode colocar uma ou duas perguntas de observação. Quais perguntas de observação que vocês colocariam aqui? As perguntas de observação basicamente são essas que a gente fez. Então, quem está falando, para quem está falando, quem está presente na cena, coisas assim. Qual é a pergunta que vocês fariam para iniciar esse estudo com alguém? Eu vou ajudar, tá? Para vocês entenderem como a gente vai seguir aqui. Eu faria uma pergunta tipo assim: quem está falando? Para quem está falando? Segunda pergunta de observação que eu faria: quais são as ênfases desse discurso? Duas perguntas simples. E a ideia da pergunta de observação é a pessoa realmente dizer o fato do texto, tá? Então, eu faria essas duas perguntas de observação. Diga, Luigi. Uma coisa que eu não lembro se é observação, se já é pulando, mas é das divisões, né? É que essa tá fácil porque às vezes a Bíblia já vem com os subtítulos, né? Mas às vezes não tá sempre muito claro, então é sempre legal às vezes a gente olhar, tipo, quais são as seções do texto, né? Não sei Uhum, explicar muito bem, mas... sim. Para textos maiores, isso é super importante. E é uma boa pergunta de observação. Inclusive, há aplicadores de EBI que, quando vão fazer o texto, fazem essas perguntas das divisões e não do texto todo. Então, se, por exemplo, a gente fosse fazer um EBI do capítulo 6, que eu já vi isso acontecer, a gente poderia fazer pelas seções que o próprio autor coloca. Então, na seção, sei lá, nas seções 1 e 2, que são versículos 1 a 4 e 5 a 18. Aí fazer perguntas de observação só sobre essas sessões, por exemplo. Isso ajuda a organizar bastante as ideias.
Aí passando para a etapa de interpretação. O que é interpretar um texto? Essa é a parte, é o coração do que a gente está fazendo, tá? Aqui quando a gente faz o EBI. Então, a grande pergunta da interpretação é: o que o autor quis dizer aos seus destinatários? O que Mateus está querendo dizer para o povo judeu quando ele escreve o discurso dessa forma, esse discurso de Jesus dessa forma? Qual é a ideia mais importante que o autor quer comunicar? Aí a gente tem um desafio aqui nesse texto, porque isso é um trechinho de um discurso grandão. Eu já falei o que o Sermão da Montanha quer dizer, mas a gente está discutindo apenas 5 versículos. Então, o que Jesus está querendo comunicar? E o que Mateus está querendo comunicar sobre Jesus também? São duas coisas que a gente precisa pensar. A primeira, o que vocês acham que Mateus quer comunicar sobre Jesus nesses 5 versículos? Acho que ele faz uma coisa importante, que é mostrar que os seguidores de Jesus eles têm uma perspectiva trocada a respeito de praticamente tudo do que as outras pessoas têm, né? Esse Sermão do Monte, na verdade, ele faz muito isso. Ele pega coisas que para nós humanos, na nossa carnalidade, seriam normais e aceitáveis, e ele troca essa lógica, né? Então, por exemplo, tomei um tapa. Humanamente falando, você dá outro tapa, né? Mas ele vem aqui em outro ponto desse discurso e fala, deu outro lado da face. Então, acho que algo muito importante que Mateus faz, inclusive nesses 5 versículos, é mostrar que a lógica de Jesus é totalmente contraposta à lógica carnal, né? Então, enquanto para um homem, humanamente falando, seria um bom conselho, olha, vai, corre atrás do dinheiro, você tem que ganhar dinheiro, você tem que fazer sua vida. Parece um conselho muito bom, né? Mas a lógica de Jesus não é essa. Então, ele contrapõe o que para nossa humanidade parece coerente. Excelente. Mas isso não responde a pergunta. Porque qual é a ideia mais importante que Mateus quer comunicar aqui? É que sim, Jesus faz essas coisas. Mas Jesus faz essas coisas porque Jesus tem autoridade para fazer essas coisas. Então, a coisa mais importante que Mateus está tentando comunicar no seu evangelho é quem Jesus é. E no Sermão da Montanha é que Jesus tem autoridade para questionar os ensinos que o povo vinha recebendo pela tradição. E aí, sabe onde a gente descobre essas coisas? Por exemplo, num verbo no imperativo. Somente um mestre com autoridade podia falar assim com as pessoas. Então, Mateus está dizendo, esse cara que está dando esse ensino tem autoridade para dizer essas coisas. Então, isso é uma coisa que Mateus tá tentando comunicar no seu livro. E o que Jesus está tentando comunicar no seu sermão? Porque aqui a gente está lendo um texto de alguém falando de alguém, né? Então tem essas duas coisas. Mateus está tentando comunicar que Jesus tem autoridade para ensinar um novo ensino, um ensino completo. E Jesus, nesses 5 versículos, ele quer comunicar uma coisa, que eu já falei lá no começo. Jesus quer comunicar. Tem várias coisas que Jesus está comunicando aqui. Qual vocês acham que é a mais importante? A manifestação do reino de Deus. Beleza. Quem mais? Acho que o valor do reino, né? Além da manifestação, mas o que tem mais valor? Uhum. Perfeito. Senhorio de Jesus? Senhorio de Jesus. Nairana comentou que a gente está olhando para o lugar errado e que precisamos corrigir nossa ótica e valores. Beleza? Eu acho que na linha que o Tomás falou, fala sobre os governos do nosso coração, né? Então, quem está no centro da nossa vida. Sim. E o porquê do reino de Deus ter esse valor, né? Que ele não pode ser Destruído. destruído, manchado, Uhum. ser corrupto. Gente, maravilhoso.
a gente falou várias coisas. Na minha opinião, a ideia mais importante do que Jesus está dizendo aqui é essa ideia de que nós temos um coração idólatra e que, na perspectiva do reino de Deus, só se serve a um Senhor. Aqui. Agora, existem outras ideias menos importantes, que ainda são muito importantes, que ajudam a esclarecer essa ideia mais importante do texto. E aí entram essas coisas todas que vocês disseram. Por exemplo, que nós olhamos para o lugar errado, que a gente prioriza coisas que são corruptíveis, que a gente ama o dinheiro, que a gente despreza, ou a gente ama e serve a um, ou a gente odeia, despreza e se dedica, aliás, ou a gente odeia e despreza o outro. Então, eu vou até escrever aqui para ajudar a gente. A ideia mais importante que Jesus quer comunicar aqui. Jesus está comunicando que o coração humano é idólatra e que não é possível servir a dois senhores. E aí, as outras ideias que são menos importantes, mas ainda são muito importantes. Uma delas é que tesouros terrenos são corruptíveis. Os olhos são a candeia da alma, do corpo, né? Ou da alma. Opa. Que mais? Outra ideia aqui. Vamos ver. Como não ficar na neutralidade? Sim. Que mais? Servimos. Na verdade, eu acho que a gente pode colocar na ideia central. Servimos ao que amamos, que é o versículo 21. Que alguém disse que, eu não lembro mais o nome da pessoa, mas alguém disse que esse era o clímax. E eu concordo. E eu acho que o versículo 25, ele explica isso de vez. E aqui, Jesus está falando também do problema do dinheiro, né? Desse amor ao dinheiro. Mas isso é secundário. Ele vai falar mais pra frente, né? Que podemos servir ao dinheiro como um Deus. E aí temos mais isso. Foi a Sara. Obrigada, Matheus. E aí tem mais várias outras ideias que são menos importantes, mas ainda são muito importantes, que elas apontam para a ideia central, que é servimos ao que amamos, né? Temos um coração idólatra e não é possível servir a dois senhores. É o grande rolê desse texto. Então, essa é a parte mais importante do que a gente faz quando a gente está interpretando um texto bíblico. A gente observa, usa todos os mecanismos de observação para chegar no coração do texto. E aí, termos especiais que aparecem no texto vão nos ajudar a entender isso. E também fazer essas perguntas vão nos ajudar a interpretar bem o texto. Então, por exemplo, termos especiais que talvez a gente precise pesquisar para entender. Por exemplo, discípulos, pecado, pescador de homens. No nosso caso aqui, se tivesse numa versão. Eu acho que eu vou pôr na ARC aqui, que eu acho que usa mamon. Vamos ver. Versículo 24.
não podeis servir a Deus e a Mamon. Se a gente tivesse aqui interpretando usando a ARC, nesse momento, a gente precisaria provavelmente pesquisar o que é Mamon. Porque tem que ter uma noção de cultura grega para descobrir que está falando aqui basicamente da riqueza, né? Como um deus. Então, a ideia que nos ajuda a interpretar o texto é também olhar para esses termos especiais e entender o significado deles, que muitas vezes o significado desses termos vão ajudar a gente a entender o significado do texto. E aí, a gente fazer essas perguntas, que também nos ajudam a entender o seu significado. O que o texto fala a respeito de Deus? A gente conversou aqui. A gente falou, o texto está falando sobre a autoridade de Jesus, o texto está falando sobre ele poder fazer esse ensino. O texto está dizendo que Jesus está inaugurando um novo reino. O texto está dizendo que Jesus está inaugurando uma proposta de leitura das Escrituras. Então, o texto está falando muitas coisas de Deus aqui, no caso, falando de Jesus. O que o texto está falando sobre a humanidade? A gente respondeu ali em cima. O texto está falando que a humanidade é idólatra, que a humanidade, o que ela cobiça define quem ela é. Porque essa ideia se os seus olhos forem bons, basicamente está dizendo sobre a maneira como a gente olha e deseja a vida, né? Então, o texto está falando sobre essas questões da humanidade. E qual é o desafio que surge da interação de Deus com a humanidade nesse texto? Aí entram vários dos seus comentários, por exemplo, o que a Tayane falou do nosso posicionamento, ou da maneira como a gente precisa corrigir os nossos valores e a maneira como a gente olha para a vida, corrigir os nossos desejos, corrigir onde a gente põe a nossa energia. Então, esse é um desafio que surge a partir da interação de Deus com a humanidade aqui. Vocês conseguem enxergar isso? É assim que a gente vai interpretando o texto. E aí, óbvio, gente, assim, a não ser que você seja um gênio que o Senhor decidiu inaugurar em julho de 2026, muito provavelmente o que você pensou, o que a gente está pensando aqui, alguém já falou. Então, se a gente está lendo um texto e a gente está interpretando um texto e a gente está descobrindo um negócio muito novo que ninguém falou em nenhum outro lugar, a chance da gente estar errado é bem grande, tá? E a gente descobre isso usando dicionários e comentários bíblicos. Então, sempre que vocês forem fazer um estudo para vocês mesmos, um estudo bíblico indutivo, usem esses artifícios, usem outros autores, porque eles vão ajudar a gente sempre a chegar no significado do texto. E, assim, eu acho que a gente precisa se acostumar com as repetições quando a gente está falando de Bíblia. Porque tem gente que fica entediada com repetições. Mas, assim, posso sim, depois eu posso passar para vocês. Mas, assim, quando a gente está falando de Bíblia, a gente vai estar repetindo mesmo muitas coisas. E não tem problema se for repetitivo. Porque a Bíblia inteira está apontando para uma história, para um caminho, para um enredo que o Senhor construiu, desde a criação até a consumação de todas as coisas. Então, não tem problema se a gente chegar numa resposta óbvia ou numa resposta repetitiva. E só desculpa que Xodó, Pode complementando. falar. Mas se uma pessoa, por exemplo, sempre sofre com algum tipo de doença, o médico vai sempre recomendar o mesmo medicamento, né? Ou o mesmo tratamento. Então, é interessante porque, igual você falou, a gente ouve muitas repetições, mas é porque desde a queda da humanidade nós apresentamos problemas muito semelhantes. Tanto é que a gente olha para a tentação de Eva e de Adão e a gente percebe semelhança com as nossas tentações. Né? A gente fala, olha, primeiro você vê, depois você se aproxima, depois você começa a ser influenciado por aquilo, até que você deseja, né, provar desse fruto. Isso cabe para vários aspectos. Então é interessante essa repetição, porque a Bíblia vai tratar
das nossas doenças, que são as mesmas desde a queda da humanidade, né? Então, as doenças são muito parecidas e por isso o remédio não poderia ser diferente, né? Exatamente. Exatamente isso. Então, aí, para encerrar a parte da interpretação, a gente pode fazer um resumo aqui. E aí eu vou pular lá para a gente pensar em perguntas também, para levar a pessoa à interpretação correta do texto. Eu vou abrir aqui. A pergunta de interpretação, elas são um pouco mais, eu acho, mais difíceis de escrever, porque a gente também não pode dar a resposta na pergunta, mas a gente tem que levar as pessoas a responder corretamente, né? Então, por exemplo, a gente fez aqui a pergunta de observação: quais são as ênfases desse discurso? Então, considerando que a gente pediu para as pessoas analisarem as ênfases, a gente pode partir dessas ênfases. E aí a gente pode fazer mais de uma pergunta de interpretação, não tem problema. Então, por exemplo, a partir das ênfases que Jesus dá aos tipos de tesouros, a, ao contraste entre luz e trevas e entre os tipos de deuses, a gente está basicamente respondendo a pergunta anterior, né? Aqui. Então, a partir das ênfases que Jesus dá aos tipos de tesouros, ao contraste entre luz e trevas e entre os tipos de deuses, o que ele está querendo comunicar? Aí as pessoas vão responder algumas coisas, igual vocês fizeram aqui. Em seguida, a gente pode fazer outra pergunta de interpretação. Diga lá, Tayane. Xodó, eu pensei que talvez nessa parte, não sei. Aí, talvez por isso que eu precisava dos estudos para ver se não está muito fora. Mas nessa parte, talvez Jesus estivesse contando também, falando que existem de fato outros senhores além dele. Porque às vezes a gente se depara com outros discursos de tipo, ai, mas tudo é Deus, ou qualquer coisa desse sentido, sabe? Uhum. Não sei se cabe. É lógico que agora tá falando no caso de dinheiro, né? E aí fica mais óbvio. Mas eu acho que quando tem muita gente que acaba falando, mas é o mesmo Deus, tudo é Deus, ou a mesma coisa assim. Acho que talvez assumir. Desculpa o barulho, gente, meus cachorros. Imagina. Essa é uma boa pergunta para a gente colocar na parte de reflexão, por exemplo, que eu vou falar na frente. Mas eu quero aproveitar para a gente observar uma outra questão do texto. Você repara que os detalhes do outro Deus, no texto, no caso, são coisas que são derivadas do que Deus criou? Então, o reino de Deus tem a ver com as coisas que Deus criou, mas que não são corrompidas pelo pecado, certo? Porque a gente está falando dos céus. As coisas que são corrompidas pelo pecado e que as quais a gente não deve servir, são coisas que são criadas a partir da criação de Deus. Então aqui aí é uma resposta que a gente poderia dar, tá? Que eu tô trabalhando com vocês. Aqui Jesus não está dizendo que existe outro Deus, mas que existem outras coisas que nós transformamos em deuses, que são as coisas que nós criamos. E isso acontece por conta do nosso coração, não porque existem outros deuses de fato. Diga, Angel que fala? Seu nome?
Oi, gente. Então, Xodó, você falando sobre essa questão, eu estava refletindo a respeito disso, de como esse discurso de Jesus, né, esses versículos 19 a 26, na minha perspectiva, ele aponta muito para Êxodo 20, né? Você mencionou sobre a idolatria antes, e eu pensei no que a própria lei falava, né? Quando Deus fala, não terás outros deuses diante de mim. E aí a Uhum. segunda lei fala, não farás imagens e semelhanças. Só que nesse discurso de Jesus, ele não está falando de imagens, né? Porque nesse caso, Mamon não existe especificamente. Ela, no caso, seria o deus do dinheiro, né? Então não existia algo em que os judeus adoravam. Mas a princípio a idolatria ainda existia, né? Ainda era presente, porque eles adoravam o dinheiro. Então, ao mesmo tempo em que Jesus aponta, ele prega contra a idolatria do povo, ele está apontando novamente para a lei. Lembre-se do que Moisés fala, lembre-se do que, né, os antigos falavam, os profetas falavam, não terás outros deuses diante de mim. E Mamon Uhum. é um deus que vocês estão colocando no lugar. Então, tipo, sempre parece uma guerra, uma luta ali que existia dentro da cultura judaica. Ele não está falando de um Deus que existe como ele sendo Deus, né? E ao mesmo tempo ele está apontando, olha, eu sou Deus, eu sou o próprio Deus, porque eu tenho autoridade. E ele revela essa autoridade, Mateus revela essa autoridade através dos seus escritos. Então acho que seria mais ou menos, não é um Deus que existe em forma de imagem, mas é um Deus que existe em forma do desejo, da busca incessante, que o homem troca, ao invés de buscar a Deus, e aí Paulo vai falar lá em Romanos, né, que a natureza aponta, mas aí o homem corruptivo trocou a natureza, a imagem de Deus pela imagem, né, da natureza, das coisas que são corruptíveis. E aí eu Uhum. acabei fazendo essa relação com o que você falou. É uma excelente relação. E aí eu vou além. Jesus está apresentando aqui, ele está basicamente pedindo que as pessoas sejam um pouquinho menos ingênuas também. Porque o que é o dinheiro, se não uma pequena escultura de ouro com a cara de alguém? Aqui ele está falando com pessoas que fazem parte de um império e que usavam o dinheiro os denários, né, entre os judeus, e que também tinham que circular as dracmas, acho, né, que eram o dinheiro dos judeus, e os denários, que eram o dinheiro do império. E o dinheiro do império tinha a cara do imperador, tinha a cara de Roma. Então, Jesus está falando: olha, gente, não são só as esculturas que vocês criam que vocês não devem criar. Existem esse pequeno negocinho que circula entre vocês também pode vir a ser um Deus, ainda que vocês não criem para adorar esse Deus. Então tem muito eco, sim, com o texto de Êxodo, e Jesus está fazendo essa coisa de aprofundar um pouco mais, né, a interpretação. Muito bom. Isso faz parte do estudo do texto, de observação, e a importância de conhecer as escrituras, porque aí a gente consegue conectar, né? Jesus não está tirando essa ideia do nada. E ele está falando com um povo que está entendendo o que ele está falando. Aí aqui, vamos tentar pensar numa pergunta de interpretação para a gente seguir. A partir das ênfases que Jesus dá aos tipos de tesouros, ao contraste entre luz e trevas, entre os tipos de deuses, o que ele está querendo comunicar? Aí a gente vai caminhar em várias coisas. E aqui, nessa segunda pergunta, eu acho que a gente pode citar o versículo 21. E dizer: Jesus faz uma clara relação entre o que o coração deseja e a devoção humana. Diante disso, qual deve ser a mensagem central desse trecho? Que aí é o versículo 21, que basicamente nós temos um coração idólatra e, diante disso e da conclusão no versículo 25, é 25 ou 24?
24. Qual deve ser a mensagem central desse trecho? Aí eu acho que aí as pessoas vão fazer a ligação entre a mensagem central e a conclusão. E aí elas vão interpretar o texto corretamente. Vocês acham que essa é uma boa pergunta? Sim ou não? Show. Aí a gente pode partir para uma pergunta, por exemplo, de interpretação e de reflexão, que é a próxima etapa do nosso da construção de um EBI, que é a etapa final, tá? Quando a gente chega na reflexão, e na aplicação, a gente vai pensar nos vínculos que esse texto tem com a gente. Então, o que isso fala comigo hoje? Ou conosco hoje? E na aplicação, eu vou fazer as duas coisas juntas, tá? O que eu faço a partir disso, então? E aí, a ideia da reflexão, das perguntas de reflexão e aplicação, são basicamente fazer as pessoas a refletirem e pensarem em no que elas vão fazer a partir disso, de maneira que tenha consistência com a mensagem central do texto. Então, por exemplo, foi a Tayane, né, que trouxe a questão de dois deuses, de Jesus estar dizendo que existem dois deuses. Uma reflexão uma interpretação e uma reflexão importante que a gente pode fazer a partir desse texto é: Jesus está dizendo que só há um Deus verdadeiro e que deve ser seguido. Não, que deve ser buscado. Aí uma Perdão, pergunta de. perdão. Oi, pode falar. É que eu vi essa. Você pensando em qual palavra usar, eu acho que pelo teor do texto, talvez esse buscado a gente não poderia trocar por amado. Sim. E eu vou mais, inclusive. Jesus não está dizendo que só há um Deus verdadeiro, diretamente nesse texto. Mas ele está dizendo que só há um tipo de tesouro verdadeiro e que deve ser amado, por exemplo. E aí eu acho que aí a gente pode fazer essa reflexão de existe outro Deus? Ou na sua vida há outro Deus que disputa o lugar de Deus no seu coração, por exemplo? Então, acho que a gente podia falar algo do tipo: Jesus está dizendo que só há um tipo de tesouro a ser ajuntado e um tipo de Deus a ser amado. Reflexão. Há hoje em seu coração outros deuses ou tesouros que disputem o lugar, que disputem na verdade, há hoje outros deuses ou tesouros que disputem o seu coração? Por exemplo, uma boa pergunta de reflexão, que é as pessoas podem discutir, por exemplo, o que a Tayane trouxe sobre existirem outros deuses. Aí uma outra pergunta que a gente pode fazer de reflexão e de aplicação. Aí, gente, a gente está no contexto universitário, né? Ou de ensino médio ou de universidade. Então, a gente também tem que pensar o contexto. Uma pergunta de reflexão e de aplicação para a universidade. Diga, Tayane. Xandó, a parte quando ele fala sobre a questão dos nossos olhos, que se os nossos olhos forem bons, né, e todo o nosso corpo será a luz, eu lembro muito e associo muito com também a parte de guardar o nosso coração. E nesse sentido, acho que de universidade, assim, quais são as escolhas que a gente tem feito, assim, o que a gente tem escolhido assistir, o que a gente tem escolhido gastar o nosso tempo, assim, não sei se caberia. Ótima pergunta. Vamos ver se eu tô contigo, tá?
pensando na construção da pergunta, considerando o que Jesus fala a respeito dos nossos olhos, na verdade, eu acho que é melhor dizer, considerando que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Aí é versículo 22? É. Acho que como a gente tem alimentado, né? Quais são as escolhas que a gente tem feito para que os nossos olhos sejam bons? Não sei se é algo assim. Como temos alimentado. Talvez ser. Alimentado não, talvez até não doutrinado, mas não tô achando a palavra. Preenchido, pensando na lógica do texto. Quem ia falar? Quem ia falar também? Mateus, né? Diga. Se os olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz. Onde os nossos olhos estão fitos, né? Poderia talvez ser assim, não sei. Uhum. Eu acho que a gente poderia pensar em algo do tipo: quais os impactos Das das nossas coisas escolhas? ou das coisas que vemos no nosso dia a dia, sabe? Que Mas eu acho que escolhemos podia ver. ser assim, que escolhemos ver, porque é uma Uhum. escolha. Sim. Vamos lá. Quais os impactos das coisas que escolhemos consumir no nosso dia a dia? Ficou bom? Maravilha. Acho que dá para fazer mais uma pergunta aqui. Eu gosto de EBIs, aí dando um spoiler para vocês. Eu gosto de manter em 7, 8 perguntas no máximo, tá? Aqui a gente ainda dá para chegar em 10, mas eu acho que não precisa. 10 é quando o texto é muito, muito longo. Então, considerando que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será luz, quais os impactos das coisas que escolhemos consumir no nosso dia a dia? Aí eu acho que vale a gente pensar de fazer uma reflexão sobre a universidade. Aqui. Eu não quero esse R. Deixa eu ver. É que a Naraina falou de pergunta de aplicação. Então, eu vou deixar, vou considerar isso que você comentou aqui para frente, tá? Para uma pergunta de reflexão sobre o nosso contexto. Deixa eu pensar. Diga, Thiago. Uma coisa que eu pensei é, assim, para além das telas e dos conteúdos que a gente consome, quais as Uhum. situações dentro da faculdade que os nossos olhos podem trazer luz ou trevas? Porque ele fala de tudo, né? Então, tudo na nossa vida e todos os problemas podem entrar pelos olhos. Tanto Uhum. a inveja, quanto a raiva, quanto tudo. E isso é algo bem forte, né? Sim. É que a pergunta já está sendo construída, mas pensando no teor que a gente fez no nosso estudo, que tem pensado o coração, tem pensado o que a gente ama, eu acho muito importante, principalmente nessa que vamos falar sobre aplicação no contexto universitário. Com esse texto, a gente perguntar como que a universidade, o curso, as atividades que envolvem a vida acadêmica, elas têm ocupado espaço no nosso coração, né? Como que as Uhum. prioridades estão alinhadas nesse contexto. Acho que, para além do que consumimos, as coisas
para as quais dedicamos nosso tempo na universidade também podem nos preencher. Como? Qual é a ideia, Caio, da pergunta? É, Como discernir, né? Pode ser? acho que sim, como discernir o que tem ocupado nosso coração nesse contexto. Aí aqui acho que a gente pode finalizar com uma pergunta de aplicação. Tem essa pergunta do Matheus, eu acho que pode entrar. Eu acho que essa sua pergunta, Matheus, entra aqui, pode entrar na pergunta 6. Como universitários, para quais criações humanas estamos olhando ao invés de olhar para o Criador? Eu gosto de fazer perguntas que dão menos. Eu gosto que conclusões. Então, aqui a gente já está concluindo que a gente olha para outras coisas ao invés do Criador, mas não tem problema, porque esse texto também está dizendo isso. Mas às vezes a gente pode trabalhar com perguntas menos que trazem menos respostas para as pessoas chegarem nessa conclusão sozinho, tá? É uma dica para os estudos que vocês forem fazer. Aí a aplicação eu vou pegar o que a Narayanã estava comentando. Olhar para Cristo e para as disciplinas espirituais como forma de nos fortalecer para estarmos mais prontos. Vamos olhar para o texto mais uma vez aqui. Eu acho, gente, que esse texto deveria ter alguma reflexão, esse daí deveria ter alguma reflexão sobre dinheiro. Vocês acham que essas perguntas aqui fariam as pessoas pensarem no dinheiro? Honestamente? Acho que não necessariamente, mas eu acho que a gente poderia, não sei como, de forma indireta, né, perguntar se o nosso objetivo com a faculdade tem sido buscar realmente dinheiro ou usar a nossa profissão para a glória de Deus. Uhum. Eu acho que daria para fazer completar a pergunta 7 aqui, Tayane, com algo do tipo: qual é o propósito do que fazemos na universidade, sabe? Ou tipo, que tipo de profissionais, para que nós estamos nos tornando profissionais? Entende o que eu tô querendo dizer? Que eu acho Sim, que aí fica legal. Que vai e puxa o gancho, dá para puxar. para além disso, qual é a nossa motivação para da nossa formação? Vocês acham? Qual é a motivação, aliás, da nossa formação? Show. Ângel, diga lá. Você fez essa pergunta agora, e aí eu estava na dúvida, justamente mais ou menos por essa linha, porque Jesus fala sobre a questão de não juntar tesouros na terra, e aí depois ele usa a palavra tesouros, mas ele também usa a questão do dinheiro relacionando com o mamon. E aí eu fiquei na dúvida, porque a gente sabe que Jesus nem sempre, na verdade, quando ele está nos seus sermões, ele nunca é literal, ele é sempre alegórico, ele traz muitas alegorias. E eu fiquei na dúvida se nessa questão dos tesouros, apesar de ele usar a palavra
Travou pra mais alguém ou só pra mim? Para mim também. Ah, tá. Vamos ver se ela volta. Diga, Tomás. Só para ser do contra. Eu acho que o EBI já trata de dinheiro naturalmente, porque em tantos versículos fala de tesouro, dinheiro, mamon, que invariavelmente quando a gente procurar no texto, a gente vai ser obrigado. Mamon se referindo ao dinheiro, ele não estaria sendo alegórico em outra diversidade. O tempo pode ser algo considerado como tesouro. O tempo que a gente dedica muito, por exemplo, às coisas da faculdade, às atividades, em contraste com o tempo que a gente dedica a orar, a fazer devocional e até mesmo levar a palavra de Deus dentro desse contexto. Então, o tempo seria como um tesouro? Acho que essa aqui ficou, essa pergunta, eu fiquei refletindo sobre isso, ficou na minha cabeça, tentar entender o que seriam esses tesouros. O que Jesus quis dizer por tesouro e o que seriam os meus tesouros na hora que. Tipo, o que é tesouros, né? Como eu sei que eu estou juntando tesouros na terra e não estou juntando tesouros no céu. Porque, por exemplo, o dinheiro não é um problema para mim no sentido de idolatria. Então, eu não teria esse problema. Então, eu posso cair no erro de achar que esse sermão não serve para mim. Mas, se a gente levar nesse quesito de que os tesouros ele é uma alegoria para algo que pode ser a forma como nós nos dedicamos e colocamos qualquer coisa no lugar de Deus, e ele pode ser completamente aplicado à minha vida. Então, como tesouros é algo muito amplo, a resposta pode acabar sendo subjetiva. Eu não sei se eu fui muito, se eu consegui explicar a minha dúvida. Como a sua fala cortou, eu acho que eu entendi, tá? Mas, não tem, mas esse texto, Jesus não tá falando de alegoria. Ele tá falando de tesouro mesmo, de dinheiro. E é o que o Tomás, o comentário que o Tomás falou, que ele seria meio do contra. Mas é porque a gente que é pobre, a gente vai pensar em outros tesouros que a gente tem. E a gente pode criar outros tesouros também, coisas que são importantes para nós. Então, de fato, a gente tem essa capacidade de criar outros ídolos, que é o que Jesus está dizendo. Mas aqui ele está falando de tesouro, tesouro. E tipo, gente, não acumulem para vocês só por acumular, porque basicamente o dinheiro vai virar um Deus. É o que Jesus está dizendo aqui. Xodó, não sei se serve também, mas nesse caso, né, de sermos pobres, às vezes a gente não tem realmente muito dinheiro guardado ou acumulado, mas às vezes a gente tem outras coisas, né, sei lá, roupas que a gente fica guardando, mas pode entrar, acho que como um tesouro, né, é o dinheiro ali que foi gasto, ou um apego ali ao que o dinheiro comprou, não sei se é algo nesse sentido, que seja roupa, ou objetos, ou outras coisas assim. Sim. E acho que a gente caminha bem na pergunta aqui das coisas que é para as quais a gente dedica o nosso tempo. Porque a gente dedica tempo às coisas que para as coisas que a gente vê valor, né? E aí eu acho que também aí entra nessa ideia mais abrangente do que é o tesouro, que é basicamente onde a gente coloca valor. E é legal essa parte, essa questão do texto, porque Jesus ele sempre está falando de algo mais profundo do que de fato ele está falando. Então aqui ele está dizendo sobre dinheiro, mas ele não está falando só sobre dinheiro. E aí eu acho que a gente caminha bem na maneira como a gente constrói as perguntas. E aí uma aplicação final que eu acho que a gente precisa puxar, e aí a aplicação é a única pergunta que a gente pode escrever um pouco mais. Se vocês repararem, perguntas de observação e de interpretação são perguntas mais curtas, né?
Aí as perguntas de reflexão e aplicação já são perguntas um pouco maiores, porque a gente pode colocar algumas opiniões e tal nessas perguntas. E aí, ó, eu acho que a gente pode pensar aqui juntos numa aplicação que trabalhe com tudo isso que a gente está falando. Meu Deus, Naraina escreveu várias coisas super legais aqui no chat. Eu acho que essa contribuição da Ângela também vale. E a gente pode fazer uma pergunta aqui de tipo, que resuma, né, o que Jesus está querendo dizer. Nessa reflexão, vamos ver se vocês vêm comigo. Nos chamando a não tô gostando disso. Vocês estão vendo o trampo que dá, né? Uma dica boa, gente. É sempre bom quando vocês estão fazendo EBIs de mandar para outras pessoas, para elas lerem e construírem com vocês. Isso ajuda muito. Nesse trecho. Vamos fazer o seguinte: a gente escreveu, né? O resumo aqui da coisa. Acho que a gente pode pegar essa frase aqui. Nesse trecho, Jesus está comunicando que o coração humano é idólatra e que não é possível servir a dois senhores. Servimos ao que amamos. A aplicação é um convite para ação. Então, nesse momento, a gente tem que fazer uma pergunta do tipo: a que o Senhor está te convidando a responder, sabe? Giovanni, a gente está terminando já, mas que o Senhor te abençoe. Muito obrigada, viu? Pela presença. Nesse trecho, Jesus está comunicando que o coração humano é idólatra, que não é possível servir a dois senhores. Servimos ao que amamos. Sendo assim, deixa eu pegar uma frase que a Nairana escreveu aqui. A Xodó enfrentando um trava-língua toda vez que ela vai chamar a Narainá. Desculpa. Mas é que o nome dela é chique mesmo, ela é muito única. Eu não conheço nenhuma outra Narainá. Pois é. Em seu contexto, qual ou quais são os deuses que você deve abrir mão para Xodó, será que algo nesse sentido, o que tem sido a sua prioridade? É que a gente já perguntou, né? É. Antes. Por exemplo, quais criações humanas estamos olhando? Quais os impactos do que escolhemos? Qual a motivação? Em seu contexto, qual ou quais são os deuses que você deve abrir mão para que seja um discípulo que ajunta tesouro do céu? O que vocês acham? Eu voto sim. Gostamos? Então, deixa eu melhorar. Eu sou muito amante da ABNT, não tem condição. Esse negócio é pensamento simples. Temos aqui, então, 8 perguntinhas. Passamos pela observação do texto, interpretação, reflexão e aplicação.
É assim que se constrói um EBI, galera. Não é simples, mas também não é tão difícil assim. Sempre pensando nesses 4 caminhos juntos: observação, interpretação, reflexão e aplicação juntos, tá? Aí aqui ao final, a gente não precisa ler essas coisas, mas eu trago várias diquinhas aqui que são importantes. Então, sempre que forem fazer um EBI, não leiam só o trecho dividido. Geralmente os grupos de vocês decidem fazer EBI de todo um livro ou temáticos, né? Então, sempre que vocês forem fazer EBI, leiam o livro todo ao qual o trecho ou o capítulo faz parte. Orem bastante para que o Espírito revele para vocês o que vocês não conseguem entender sozinhos. Leiam o texto várias vezes. Aí façam mesmo as anotações. O método sueco, não sei se vocês conhecem, mas o método sueco ajuda bastante. As perguntinhas do método sueco ajudam bastante a gente a fazer uma boa observação do texto bíblico. E também a pensar em boas aplicações. Então, às vezes, usem as perguntas o jeitinho do método sueco para poder ler a Bíblia. Leiam o texto várias vezes. Façam notas explicativas. No nosso caso aqui, quando a gente fosse fazer o texto, a gente fez as perguntas, né? Mas a gente pode construir uma introdução anterior, falando que esse trecho faz parte do Sermão da Montanha, que Jesus está falando com X pessoas, que ele é narrado dessa forma só no livro de Mateus. A gente pode fazer uma nota de rodapé explicando o que é mamon, por exemplo, que Jesus está querendo dizer quando ele fala só de tesouros. Então a gente faz uma pequena introdução que ajude as pessoas a se localizarem e a gente põe notas de rodapé também que ajudem as pessoas a entenderem o texto. Isso é super importante, porque a gente tem que sempre considerar que as pessoas não sabem tudo, né? Então aqui isso tá aqui na dica. Usar versões contemporâneas da Bíblia pode ajudar. Por mais que a gente leia, né, diferentes versões, na hora lá, eu sempre gosto de fazer o EBI e colocar o texto bíblico na versão que eu mais gosto. Então, eu sempre ponho, independente se vai gastar mais de uma página pro EBI. Eu já não imprimo mais, né, então tanto faz também a quantidade de páginas do PDF. Mas, tipo, põe o trecho e a versão que a gente tá lendo. Isso ajuda as pessoas também que não têm Bíblia a lerem o texto. E todo mundo lê na mesma linguagem, isso é muito bom. Eu falo aqui, até 10 perguntas. Mais do que isso, começa a ficar muito difícil, as pessoas se perdem, perdem o fio da meada. Então, tentem ser concisos nas perguntas. O nosso aqui, eu acho que eu faria até menos perguntas, porque são só 5 versículos, mas eu acho que a gente conseguiu esgotar bem a ideia do texto. Aí revisem, mandem para os amigos lerem o que eles acham. Tentem fazer as perguntas para as outras pessoas para ver se as pessoas vão chegar nas conclusões que você espera. Muito importante. Deixa eu ver o Samuel. Aí, Samuel, isso é uma coisa importante. Geralmente o pessoal que está na ABS e que faz faculdade nas particulares tem um intervalinho muito curto, 20 minutos no máximo, né? Aí, considerando deslocamento para a sala e tal, a gente bota aí 15 minutos de intervalo. Eu indico fazer método sueco nesses contextos, tá? Porque EBI é uma coisa que a gente precisa de pelo menos 40 minutos para que a coisa funcione. Você conhece o método sueco, Samuel? Conhece? Show de bola. Eu acho que o método sueco é a melhor coisa. E aí, se ainda o método sueco não rolar, porque dá para fazer o método sueco em 15 minutos, aí fazer um devocional mesmo, simplesinho, com 3 perguntas que vão levar a gente para o que o texto quer dizer. Então, a pessoa que for levar o devocional vai direto numa pergunta de interpretação. Na verdade, faz uma pergunta de observação, uma pergunta de interpretação e uma pergunta de aplicação. Tá? Se você realmente tiver pouquinho tempo, você tem que focar nessas 3 coisas.
uma observação para as pessoas se localizarem no texto, interpretação para entender o que o texto quer dizer e aplicação para a pessoa sair sabendo que ela tem que obedecer o texto de alguma maneira. Isso é o mais importante. E aí, aqui embaixo, deixa eu ver o que mais que eu coloquei. Deixa eu só falar que é ABS, porque eu acho que tem gente que ainda não conhece ainda a sigla, por favor. Ah, tá. A ABU, gente, ela se organiza em 3 frentes. A ABUB, né? Aliança Bíblica Universitária do Brasil, se organiza em 3 frentes de trabalho. A ABU, que é de universitários, a ABP, que é de profissionais, e a ABS, que é de secundaristas, que é quem está no ensino médio. Então, cada uma das instâncias vai trabalhar de maneiras diferentes por conta do contexto, tá? Eu posso dar oficina de método sueco. Essa aí é mais rapidinha. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu também passava pelo Eu só método vou sueco. te interromper, Xodó, porque eu vi a mensagem da Tayane, mas nós temos, na verdade eu gravei, e depois eu mando no grupo da Nacional. Eu fiz um vídeo ensinando como que faz o método sueco, é curtinho. Tem tanto no Pronto, então. Instagram da nossa região, da STMS, quanto no meu É YouTube. verdade. É verdade. Então aí, infelizmente, Tayane, você não vai ter esse privilégio. Brincadeira. E aí, gente, tem aqui algumas diquinhas de condução do estudo. Eu já soltei várias dessas dicas enquanto a gente está conversando aqui. Então, convido vocês a lerem essa parte depois. A gente tem EBIs que são focados em textos evangelísticos. E aí, se a gente vai fazer um EBI evangelístico, a gente usa textos evangelísticos. A gente não vai usar o texto de Levítico num EBI evangelístico. Combinado? Mas a gente também tem o EBI que a gente chama de crescimento, que aí a gente pode usar outros textos bíblicos que falem de questões da igreja, do corpo de Cristo e tudo mais. Narana, que Deus te abençoe. Muito obrigada pela sua participação, viu? A gente vai encerrar agora mesmo. E aí, uma parte importante da condução, que fofinho, é a gente deixar as pessoas falarem. Isso é o mais importante. E, gente, uma característica, assim, essencial, real mesmo, é que a gente deixa as pessoas falarem e que a gente sempre volte para o texto. Então, por exemplo, a gente comentou aqui, a Ângela trouxe, né, a ligação com o texto de Êxodo, com o texto de Paulo, nas cartas. A gente também poderia linkar esse texto com outros momentos, outras falas de Jesus nos evangelhos. Enfim. Mas no EBI a gente está estudando esse trecho. Então, a pessoa que vai conduzir o estudo é sempre importante que ela retome ao trecho, para a gente não viajar na maionese e para a gente conseguir chegar no significado. Beleza? Essa é a dica super importante. E aí, deixar as pessoas falarem. Se alguém estiver viajando muito, né, daquela cortada sutil, que o espírito ajuda ali na sabedoria de como fazer. Ou realmente falar, olha, muito importante isso que você está dizendo, mas nesse momento aqui a gente está sendo convidado a refletir sobre essa coisa e voltar para o texto, para a gente conseguir respeitar o tempo, chegar até o fim das perguntas. Isso, igual o Thiago falou. O texto fala sobre isso, sobre aquilo, enfim. E a gente sempre evitar mesmo que as pessoas foquem mais, evitar que as pessoas foquem no que é menos importante. A gente precisa evitar isso. Então, tipo, tem um texto aqui que eu também gosto de dar oficina sobre ele, que é o que Jesus expulsa os demônios do endemoniado de Gadara. E aí as pessoas sempre vão pensar nos porcos que morrem. Assim, os porcos são. Infelizmente, é uma legião de porcos. Sim, mas assim, é a parte menos importante do texto. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, assim, sabe? De tipo, não deixar que as coisas periféricas tomem o lugar da mensagem central. Isso é uma parte importante de quem está conduzindo EBI. E aí é isso. Que o Senhor abençoe vocês, dê sabedoria para vocês construírem os EBIs de vocês. Esse texto vai ficar lá, esse EBI vai ficar lá para vocês. Então, as perguntas estão ali no guia, na guia do lado.
E aí, gente, usem, abusem. E espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi muito bom. Obrigado por terem participado tanto também. Gente, muito obrigado, viu? Agradeço a Shoda mais uma vez por ter topado esse momento aqui com a gente. Já estou com ideias para uma próxima reunião, uma próxima oficina, mas aí divulgo nos nossos meios de comunicação. Então, continuem com a gente. Deus abençoe cada um de vocês. Só vou fazer uma oração rapidinho para finalizarmos. E aí vocês estão liberados. Obrigado a todos que participaram. Vi que tem um pessoal do litoral que conseguiu entrar, que eu consigo localizar aqui na minha tela. É o Léo. Léo, muito obrigado por vir. E aí, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor esteve conosco durante essa oficina. Te agradecemos pelos nossos irmãos, te agradecemos pela Xodó, te agradecemos por esse grupo, Pai, que se reuniu nessa noite. Obrigado porque nós temos acesso à tua palavra traduzida na nossa língua e nós podemos aprender mais sobre ela e crescer no conhecimento do Senhor através daquilo que está revelado nas Escrituras. Nós te agradecemos que nós possamos aplicar aquilo que nós aprendemos hoje, que nós possamos ser bênção nos nossos grupos locais. Guarda a nossa noite, nos dê um bom descanso, Pai, e amanhã um dia muito abençoado. No seu santo nome nós oramos. Amém. Amém, gente. Até uma próxima. Vamos tirar um print. Vamos. Não tô no computador, então tem pouquinha gente. Então quem puder tirar um print. Eu tiro aqui. Todo mundo pronto? Pronto. Valeu. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês.